Muito boa noite você que está conectado aqui na TV Capital, canal 32. Eu sou Jaime Vasconcelos e esse é o Papo Aberto, o melhor debate de Goiás. Obrigado por deixar entrar na sua casa, você que está no trabalho, você que está acompanhando o Papo Aberto pelas redes sociais. Muito obrigado, viu? A partir de agora, o melhor debate de Goiás estará aí com você, beleza? E você pode mandar a sua mensagem no 98150 8086. Manda sua mensagem para cá, participe do debate de hoje. E nós temos aí convidados especiais e eu vou apresentar a partir de agora para vocês. Muito boa noite, doutor Vitor Hugo, mais um Papo Aberto. Muito boa noite, Jaime, a todos os telespectadores. Mais um programa Papo Aberto, sempre bom estar aqui nessa mesa de debate com mandatários, 2 deputados estaduais que você ainda vai apresentar. Vamos para as principais notícias de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Está conosco também, obrigado Vitor Hugo, está conosco também doutor Wester Patrício, advogado. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jaime. Boa noite, Vitor Hugo. Satisfação enorme compor essa bancada aqui com você. E ainda mais ao lado de 2 deputados estaduais, né? Que com certeza causa muito o que falar, né? Na nossa mídia goiana. Muito obrigado, viu? Por estar conosco, vou apresentar ele, Major Araújo, deputado estadual. Seja bem-vindo, deputado, ao Papo Aberto. Boa noite, Jaime. Boa noite, doutor Vitor Hugo, doutor Wesley. Boa noite ao meu colega Paulo Trabalho, grande deputado, representante do Nordeste Goiano e que tem feito um trabalho excepcional. Acho que o projeto dele é federal e merece uma cadeira tanto na reeleição como também pelo trabalho que realizou na Assembleia. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um privilégio estar aqui no Papo Aberto, na TV Capital, onde eu tenho o costume de frequentar um programa ou outro, viu, Jaime? Que bacana. Mas no Papo Aberto é a primeira vez e eu agradeço pela oportunidade. Seja bem-vindo então, deputado, parabéns pelo trabalho. Vou apresentar agora ele, deputado Paulo Trabalho. Seja bem-vindo ao Papo Aberto, desde a Rádio Bandeirantes, participou com a gente, agora aqui pela primeira vez, né, deputado? Boa noite. Boa noite, James. É um prazer retornar aqui nos novos estúdios, né? Recordo que não tinha toda essa estrutura, de lá para cá evoluiu muito, então parabéns pelo trabalho aí, você, todo o canal, Papo Aberto. Cumprimentar aqui também o meu colega, deputado Major Araújo, parabenizá-lo pelo grande trabalho que faz na Assembleia Legislativa, na defesa, né, da nossa população, dando voz ao povo, porque é isso que nós temos que fazer lá. É um papel muito importante, foi o que a população nos confiou a fazer, para que pudesse ter voz no Parlamento goiano, e isso o senhor faz muito bem, então meus parabéns pela sua atuação e o seu trabalho. Cumprimentar também o amigo, advogado Vitor Hugo, né, parabenizar você também pela sua luta, Vitor Hugo, a gente acompanha a sua atuação na Assembleia, o seu trabalho, meus parabéns, doutor Stern, estou conhecendo hoje, obrigado aí pela boa recepção e é um prazer estar aqui de novo para a gente bater esse papo aqui, né? Um papo aberto mesmo, estamos aqui à disposição. Obrigada, já está aqui também nos estúdios, né, a pastora Águida. Daqui a pouco nós vamos apresentar um projeto fantástico que vai aí comover você do outro lado para abençoar vidas, esse que é o diferencial. Agradecer também a presença aqui nos estúdios da Raimunda Santana, minha querida, considero como uma mãe. Muito obrigado por estar acompanhando hoje aqui as notícias inteligentes aqui dentro do estúdio da TV Capital. Quem está te acompanhando também, doutor Wester? Me acompanha aqui a minha querida esposa, né, Priscila. Benção. E o filhote está ali de olho, né, já estava curioso ali, querendo ver como é que funciona os bastidores de um programa da TV. Mandar um beijão para eles ali. Alguém te acompanha hoje, deputado Major Araújo? Quem que é? A Maria Madalena é minha chefe de gabinete. Que bacana. E também o Sérgio é meu segurança, Vai lá, estão vendo aí que eu estou bem de segurança, né? Então, segurança, motorista, é o Severino. Faz de tudo lá pra gente. Que bacana, bacana demais. Mauro Bom, né? Sérgio, o nome dele. Mauro Sérgio, seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Capital também. Agradecer também nossa querida Amanda Caixeta, jornalista com qualidade. Só que é o seguinte, abandonou a gente, vai lá pro Paulo Trabalho, a gente deixa por um tempo, tá, do Paulo Trabalho. Depois, essa competente jornalista está lá com... Só emprestada, tá, deputado? Um pouquinho lá, tá? Claro, depois
Vou levar ela para Brasília, né? Com certeza, para me ajudar lá. Já que o Major tocou no assunto aí, se ele fosse ser candidato a federal, não ia arriscar, né? Porque não teria como concorrer aí com o brilhante Major Araújo, está no seu 3º mandato de deputado estadual. Mas como ele parece que está querendo continuar mais um tempo aqui na Assembleia Legislativa ainda, então a gente cria um pouco mais de coragem. Mas a Amanda vai junto, pode ter certeza. Está aqui o Fábio também, meu chefe de gabinete, né? Acompanhando a equipe muito boa aí. Obrigado, viu, Fábio? Também um abraço para o Fábio. Vamos para a primeira pauta de hoje. Vamos falar desse... Foi considerado na mídia goiana como um revanche. Lissauer dá troco em Caiado e acerta a ida para o TCE e fez uma negociação com a família TJ sem falar com o chefe do executivo estadual, né? Isso aconteceu. Ronaldo Caiado já deu um alerta ali no Palácio das Esmeraldas sobre esse acontecido, essa articulação dessas trocas que está acontecendo, né? Lissauer desistindo de ser candidato a deputado federal. Isso o Papo Aberto já tinha falado sobre toda a estrutura financeira com o falecimento do pai do Lissauer. Quem queria administrar todos esses bens, né? Ele disse que estava pensativo e desistiu, não vai ser candidato a deputado federal. Vou passar a bola para ele. Doutor Vitor Hugo Lissauer Vieira também deu um susto no PSD. A vingança é um prato que se come frio. E nada mais justo do que a bola nas costas que ele recebeu quanto à indicação do seu vice, que atropelou completamente qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de conchave que tenha na política, que é normal, legítimo, né? E Lissauer agora fala, opa, vou para o TCE, já que eu também não fui consultado lá atrás, de que eu seria o vice do Caiado. De que eu não seria o vice do Caiado e Daniel Vilela seria colocado aqui na vice. Que eu ainda duvido que pode ser desidratado. Governador que já é conhecido bastante ao longo de toda a sua trajetória de ser ruim de grupo, de ser ruim de manejar grupo, de ser ruim de fazer acordos ali com a base, de mandar ordens de cima para baixo. E Lissauer Vieira agora, comendo esse prato frio, começa a dar indícios que vem uma vingança por aí. Só tem a enfraquecer o governador, o presidente da Assembleia que se mostrou, né, lá atrás de que o governador não mandaria na Assembleia, pode ter sido aliado seu em muitas pautas, porém ele foi eleito, antecipou as eleições da mesa e ficou durante 4 anos aí e vai ficar até o fim, caso ele não saia para o TCE, como presidente da Assembleia Legislativa. Ou seja, demonstrou a independência da casa e agora demonstra a força que ele tem também de fazer qualquer tipo de bastidor político sem ordem lá do Palácio das Esmeraldas. Ronaldo Caiado, uma hora dessa, deve estar maluco da vida, porque ele está acostumado a dar ordem e os outros apenas receber e acatar essa ordem. E a articulação, o espírito republicano e estadista de Lissauer vai sobressair aos mandos, né, do governador. Isso ainda vai dar o que falar. Daniel Vilela ainda acredita que vai ser desidratado, não fica, não tem força e não tem musculatura política para isso, que o MDB ele vem se desfazendo com essa perda dos principais líderes políticos e ainda vai dar muito o que falar. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas que o governador, ele vem se desgastando e vem perdendo base, isso é certeza. Passar a bola para ele, então, Major Araújo. Passar a bola, o papo é aberto, pode entrar a hora que vocês entenderem. Lissauer dando um chapéu no governador Ronaldo Caiado. Bem, eu acredito que o argumento do Lissauer para pleitear a vaga, ele é legítimo. Outra coisa que a gente precisa frisar é que a vaga é da Assembleia. E uma conquista também dos 2 mandatos do Lissauer é essa independência da Assembleia, que ainda não é aquela que a gente sonha, mas avançou bastante na questão da independência. Ele retoma isso. E também o doutor Vitor Hugo foi brilhante na sua análise, mas a gente precisa acrescentar que tem um outro que foi traído aí também pelo Caiado. O Caiado é ruim de tudo que ele falou, mas é ruim de palavra também. Então, de compromisso com aqueles aliados. Então, ele vem perdendo aliados ao longo desse mandato, perdeu como deputado federal, como senador, essa faz parte da história do Caiado. E o outro traído é o TJ, que também não foi consultado, que sonhava com a reeleição a vice, né, frustrando tanto o Lincoln como o pai, que está deixando agora o TCE, e por isso o Caiado só está colhendo, na realidade, há um ditado que quem planta colhe, né, é até bíblico isso. E eu acredito que isso está se cumprindo na vida do Caiado, que ele plantou, ele está colhendo.
quem planta vento colhe tempestade, né? Não vai colher outra coisa. Então, essa tempestade chegou na véspera da campanha e acredito ainda que vai ficar pior, porque o Lissau foi o grande articulador, acho que o deputado Paulo Trabalho concorda comigo, lá na Assembleia, grandes vitórias que o Caiado teve, dependeu sim da articulação e da liderança construída pelo Lissau, e que isso tudo foi, nós tínhamos como certo que o Lissau seria o vice. Isso foi cogitado na Assembleia, o próprio Lissau, embora não admitisse, mas nos bastidores a gente sabe que as pessoas mais próximas dele davam como certo a sua indicação para vice e acabou do jeito que acabou. Então, realmente foi vítima de traição. Eu não acredito que ele tenha dado troco uma traição, não. Ele apenas, eu acho que ele estava no fundo, ele refletiu e falou, eu estou num barco furado, eu vou sair desse barco furado. O pai dele realmente faleceu, eles têm negócios importantes, é do agronegócio. A família, as irmãs, as outras duas irmãs, elas não dominam bem essa atividade, né, que ele vai ter que suceder o pai. Ele juntou todas esses ingredientes aí e tomou essa decisão de ir para o TCE. Acredito que talvez até tenha dado o troco mesmo, mas eu acredito bastante no principal argumento que foi formulado por ele, que é a sucessão do pai nos negócios da família. Perfeitamente. Doutor Wesley, quer comentar sobre o assunto? Fica à vontade, o papo é aberto. Não, com certeza. É engraçado, né? Até usando o jargão popular, para quem, de repente, é o telespectador que não é tão militante na área, né, entender. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. O tempo é o senhor da razão e após aí um período, né, de silêncio, está aí a resposta da escolha do governador. O MDB ruiu dentro da sua base e agora o governo também começa a dar sinais, e sinais importantes, né, de que não vai prevalecer. Dois nomes fortes, né, duas famílias aí tradicionais da política goiana, que com certeza faz toda a diferença num ambiente eleitoral acirrado como está prometendo ser esse de 2022. Muito bom, 19 horas e 38 minutos, vou passar a bola agora para ele, Paulo Trabalho, aí Lissau já colocando as cartas em cima da mesa, em cima de Ronaldo Caiado. Eu acho que o Lissauer, ele chamou todos os deputados para explicar a razão da sua decisão, né? Uma atitude muito nobre, sempre teve o apoio da casa para sua eleição, fez um grande trabalho, ele mais ajudou, ele só ajudou o governador, como disse o Major Araújo aqui. Ele só ajudou, ele não atrapalhou o governo em nenhum momento, sempre foi muito republicano, muito ponderado, então ele surpreendeu positivamente o governador. Eu acho que na época o governador ficou muito preocupado com a eleição do Lissauer. O Lissauer não foi o candidato do governador, o governador ligou para vários deputados tentando dificultar a eleição do Lissauer, porque ele se preocupava. Mas o Lissauer foi muito republicano e ajudou demais. O governador lhe ajudou nas questões importantes, o Estado também. Mas eu me comovi bastante com o argumento dele, até porque a perda do pai dele foi muito significativa. O meu pai também chama Carlos, eu também sou produtor rural, e meu pai está lá na fazenda cuidando dos negócios da família, trabalhando assim como o pai do Lissauer estava. Então, se hoje o meu pai faltasse, assim como faltou o pai do Lissauer, eu teria que tomar a mesma decisão de, sem pensar duas vezes, mesmo com uma dor no coração, deixar a política para cuidar da família, que é o que o Lissauer está fazendo. Ele está indo para cuidar da família. A mãe dele, pelo que ele nos confessou, nos repassou, disse, olha, não tem como deixar perder toda uma história de vida, de trabalho aqui do seu pai. Então, você é o único filho homem, você precisa assumir os negócios. As irmãs são mais da parte administrativa, mas aquele trabalho rural mesmo, elas não têm tanta experiência, e o Lissauer tem, porque ele criou dentro daquele meio. Então ele vai ter que tomar as rédeas do negócio, coisa que ele não poderia fazer com muita facilidade estando na política, porque o mandato ele nos exige muito. Principalmente como o projeto dele era ir para Brasília, dificultaria ainda mais
ele cuidar dos negócios lá em Rio Verde. Então, uma decisão muito sábia. Ele está colocando em primeiro lugar Deus, a família e depois a pátria, né? Porque ele vai continuar servindo ainda o Estado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E o Caiado, ele não pode nem achar muito ruim, porque o Lissauer vai estar lá julgando as contas do Caiado. Então ele tem que procurar ser mais correto possível ainda e honrar aquilo que o Lissauer sempre fez com ele. Ele simplesmente não quis dar satisfação porque era uma decisão que não dependia do governo, era uma decisão que dependia do coração dele. Então o Caiado não tinha que dar palpite nenhum se ele deveria continuar ou não. A decisão era pessoal dele, foi isso que aconteceu, no meu entender. 19 horas e 41 minutos em Goiânia. Olha, é o seguinte, eu acho que quase ninguém não usava máscaras em lugares abertos, né? Mas a partir de segunda-feira, 14, a máscara não será mais obrigatória aqui no estado de Goiás. Eu posso perguntar aqui para todo mundo no estúdio, dificilmente alguém já utilizava a máscara em locais abertos, porque a gente ninguém aqui é doido, né, de falar que o trem tá voando aí, passando pelo... Tem gente que eu vejo, pessoas dentro do carro sozinha, usando a máscara. Dá vontade de abrir o vidro e falar para ela, ô moço, tira a máscara, tem tá gente sozinho. Usando 3 máscaras. 3 máscaras, então a partir de segunda-feira, dia 14, né? No entanto, a regra não vai valer para todos os municípios. Só poderão fazer parte da flexibilização algumas cidades em que a cobertura vacinal contra a Covid-19 tem atingido acima de 75% na população com mais de 5 anos de idade. Vou passar a bola aqui para os meus comentaristas de hoje, para quem quiser já começar a comentar sobre isso. Eu acho que muita gente no interior, principalmente, a gente roda o estado inteiro, vê que as pessoas do interior, na praça, em qualquer lugar, já não estavam usando máscaras mais. Isso é super normal, né? Vou passar a bola para vocês, quem quiser comentar sobre esse caso, fica à vontade. À medida que nós vamos avançando na questão de pandemia, vamos saindo desse estado pandêmico, nós também vamos nos livrando de certas restrições. Não só de espaço físico, não só de abertura de comércio, seja equivocado ou não, não vamos entrar nesse mérito aqui, seja da utilização de máscaras, porque nós temos uma questão, né, científica, vacinas, índices que vão caindo, a transmissibilidade aumenta e a transmissibilidade, ela é inversamente proporcional à letalidade. À medida que você vai aumentando a transmissibilidade e com essas mutações, ela se espalha de uma forma mais rápida, a letalidade diminui. E, obviamente, à medida que nós vamos seguindo, evoluindo e saindo desse estado de pandemia, de letalidade, de perdas, de mortes, nós também vamos saindo das restrições que nós tínhamos a certas liberdades individuais. Então, uma decisão assertiva, até porque fica aquela regra para inglês ver. O que é isso? Tem que usar máscara. Aí um usa aqui atrás da cabeça, outros no queixo, depois retira, aí só quando vem alguém fala, bota aí a máscara. Aí coloca, dá 2 passos e retira. Então é normal. À medida que nós vamos evoluindo desse estado pandêmico, nós vamos reestabelecendo as nossas liberdades individuais. Paulo Trabalho, máscara, tirar esse trem do rosto. Máscara é besteira, né? Eu acho que máscara é importante na hora do que você está servindo a comida ali no restaurante, no self-service, para a pessoa não ficar falando em cima da comida ali e jogando saliva, que não é só coronavírus, tem outras coisas também, gripe, né? Outras coisas, né? Outros vírus aí que pode passar. Então eu acho que o único lugar que máscara tem que ser usada é nesse momento. Fora isso, não tem necessidade nenhuma. Até porque a grande maioria já tem a sua máscara de estimação, né? Que usa o mês inteirinho. Um mês não, um ano, sem lavar. 2 anos de pandemia. A máscara de time, máscara não sei do quê. Então, assim, o que adianta, né? Só um protocolo mesmo, um protocolo besta ali que a gente estava cumprindo para cumprir a lei. Já vai e volta no centro sozinho. Já sabe o caminho de cor, né? Então, assim, eu nunca usei máscara em lugar aberto, usava só onde realmente era exigido e, como eu disse, na hora de servir a comida, ele acho que deve continuar, mesmo que faça a abolição total das máscaras, isso é um ganho muito positivo. Higiene, né? Por questão de higiene, que antes não existia. A pessoa está ali servindo, batendo papo com o cara que está do lado e literalmente cuspindo na comida dos outros, né? Eu vou até verificar aqui uma questão própria, que é defender em causa própria, né? Que é a questão do uso da máscara em academia. Meu Deus do céu, aquilo ali era massacrante. Não, né? eu não entendi a lógica de sair molhado, encharcado, dali com aquela máscara molhada. Respiração também. Né? E na onde eu frequentava, tinha os fiscais de máscara. Você estava na esteira, você tirava uma das narinas para respirar, o cara já estava lá. Bota a máscara. Falei, meu Deus do céu, até quando?
Até Respirando quando? dióxido de carbono ali reciclado. Não, e aquele suor ardendo os olhos de óculos. Imagina, eu tenho uma questão de astigmatismo, tendo que usar óculos ainda era o sofrimento, embaçando. Graças a Deus, né, a partir de semana que vem, se Deus quiser, a gente fica livre disso de uma vez por todas. E só pegando a fala do Dr. Vitor Hugo, é uma questão até de lógica. Aumenta-se a questão do contágio para que a pandemia chegue ao fim. Porque qual que é, já que não tem remédio, já que não tem nada, Imunidade de rebanho, todo mundo né? pegando, né? A imunidade de rebanho natural, o enfraquecimento natural da doença é a única forma da gente passar por vez dessa situação. Eu quero discordar aqui um pouquinho, a máscara tem outras utilidades. Eu, por exemplo, na falta do guardanapo, eu limpava com a máscara. Então, na falta do lencinho, eu limpava o olho também com a máscara. Então, a máscara ainda teve... Sem contar, né, deputado, que tem gente que fica melhor com a máscara, né? E outra coisa, o Paulo trabalha, é que a minha eu não fico um mês, não, mas uma semana eu te garanto que eu ficava e, enfim. Mas, graças a Deus, a gente está se livrando dessa máscara. Eu tenho uma irritação aqui no rosto por causa da máscara, uma escamação no rosto que dava, eu não aguentava mais essa máscara. Isso aqui no meu olho aqui tem uma mancha, isso aqui veio e sobe e atinge até o olho. Então, assim, para mim foi um terror essa máscara, ela só me trouxe problema de saúde e não o contrário. Então, graças a Fora Deus. as orelhas de abano que nós vamos ficar, né? Isso aí cresceu, é que eu já tenho um pouquinho. Todo mundo aqui ficou com a orelhinha mais... Ficou, 19 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo, né? Vamos falar de Sicoob Unicentro Brasileira, Unicentro BR. Você que tem conta convencional em qualquer banco, eu vou falar um negócio para você. Seja um cooperado, conheça o cooperativismo, que eu tenho certeza que nunca mais você vai querer um banco. 19 horas e 47 minutos, intervalo, daqui a pouco, mais informações para você. A tecnologia existe para deixar a sua vida mais fácil e o Sicoob Unicentro BR existe com esse mesmo objetivo. Afinal, cada fila que você evita é mais tempo que você vive em família, com os amigos e com quem você ama. É por isso que agora você pode contar com o app Sicoob na hora de abrir a sua conta. Baixe o app, escolha a sua modalidade de conta, preencha seus dados, endereço, envie sua documentação, faça a validação e pronto. E não esqueça de usar o nosso código 5004 BR Nacional. Depois é só apresentar e ter a sua cooperativa de crédito na palma da mão. Você vai abrir a sua conta assim e também fazer suas transações de qualquer hora e qualquer lugar, da forma mais leve possível. Curtiu? É simples, é moderno. É Sicoob Unicentro BR e existe em prol da sua felicidade. Conte com a gente. Sou mulher, mas também me chamam de guerreira. Forte, determinada, resiliente. Poderosa, perfeita, dedicada. Rara, inteligente, livre. 8 de março, Dia Internacional da Multimulher. Estamos de volta, 19 horas e 49 minutos em Goiânia. Esse é o Papo Aberto. Pode mandar sua mensagem lá no 981 50 80 86. Já tem muita mensagem, daqui a pouco a gente vai falar para vocês quem já está comentando aqui sobre os assuntos de hoje. Mas antes eu vou passar a bola para ela. Amanda Caixeta tem uma informação de qualidade para você, né, que vai comover o seu coração a partir de agora, numa história de ali sensacional. Amanda, boa noite, seja bem-vinda ao Papo Aberto, é com você. Obrigada, Jair, boa noite, é um prazer estar aqui no Papo Aberto, boa noite à audiência aqui da TV Capital. Eu tô aqui com a Agda Vieira, que tem uma história muito legal, ela vai falar pra gente da história da loja Una Brand. Ela vai contar pra gente, tem um fundo muito importante, tem até uma história um pouco pessoal, né, Agda? Sim. Ela vai compartilhar aqui pra gente, então, Agda, por favor, conta pra gente qual é a história, qual o produto da Una Brand, tá com você a bola. Obrigada, Amanda. Obrigada ao Papo Aberto, obrigado ao James e a todos que estão aqui. A Una Brand ela é uma loja online e o nosso propósito como marca é poder ajudar crianças cardiopatas
né, crianças que nasceram com cardiopatias congênitas, assim como eu passei com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos e ele já fez 6 cirurgias cardíacas, né? E assim como ele fez, eu quero poder ajudar outras mamães, outras famílias a poder ter, né, fazer exames, consultas, cirurgias, porque tudo é particular, né? Não é feito aqui em Goiânia, é feito fora de Goiânia, em São Paulo, as cirurgias. Então, assim, diante de todo o processo que nós passamos, eu e minha família, né, o Senhor colocou em nosso coração de poder ajudar outras famílias e outras crianças. E o nosso produto é esse, é as nossas camisetas. Iniciamos com camisetas, mas logo teremos outros produtos, né, para agregar também. E todos os nossos tecidos das camisetas são sustentáveis. Bacana, esse é o diferencial de quando a gente passa por uma situação de dor, né? Elevar da dor uma situação que pode fornecer cura para outras pessoas também. E tem Instagram, né, Agda? Pode contar para o pessoal. Tem sim, tem o Instagram, é UnaBrand3. Una significa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, por isso que é @UnaBrand3. Bacana, então todo mundo seguindo lá, @UnaBrand3, e foi um prazer compartilhar essa história com vocês. Tem um negócio inteligente também, né? Ou interessante também, né? Você do outro lado pode adquirir, ajudar de alguma forma. Como que é isso, pastora Agda? A nossa marca, a gente tira um valor, né, da venda e ela é revertida a associações cardiopatas. E nós também temos o nosso site, que é www.unabrand.com.br. Você pode estar entrando, acessando e estar comprando esse produto online. Que bacana. Então você do outro lado, gente, estender as mãos por um projeto tão bonito como esse e às vezes vive no anonimato, né, o Paulo Trabalho? Às vezes vive no anonimato e a gente vê projetos tão interessantes estendendo as mãos, onde o governo, o Estado não vai, existem pessoas como a pastora Agda que chega até essas pessoas, que é um trabalho extraordinário, né, deputado? Na dor é que a gente tem as melhores ideias, principalmente quando se trata de uma dor de possivelmente perder um ente querido, né, pessoas especiais. Como foi o meu caso também na idealização do projeto Asas da Saúde, que o meu filho precisou de um transporte aéreo rápido, que na época não existia dentro do SUS, e nós implantamos isso a partir do momento que a gente se tornou aí deputado estadual e foi aprovado com a ajuda dos colegas deputados. Hoje é uma lei estadual, né, o transporte aeromédico para todo o estado de Goiás aí. Então é assim mesmo, essas ideias surgem para salvar outras pessoas. Às vezes a gente não consegue ter o benefício para nós, mas outras pessoas vão acabar sendo beneficiadas, né? Major Araújo, trabalho extraordinário, né, deputado? Extraordinário. Eu tive uma experiência, você falou pastora, né? Pastora Agda. A pastora Agda, justamente na minha igreja também, eu sou batista e nós tivemos que ajudar, assim, foi um casal da nossa igreja, de uma igreja batista também, passando de igreja em igreja, pedindo ajuda. Foi assim um momento muito dramático para a família, porque já na ultrassom foi detectado o problema cardíaco da criança. Ela nasceu com metade do coração, e aí ela foi o mesmo processo seu, teve que ir para São Paulo, conseguiram depois entrar na justiça, fazer com que o plano de saúde cobrisse, mas aí a gente foi os fiéis da igreja contribuindo e tal, levantando recursos para salvar a vida das crianças. Hoje está saudável, está bem, e aí é justamente o que ela está falando, quem passa por isso, né? Inclusive eu quero pegar um Instagram assim que eu quero ajudar, que eu vi o drama de uma família amiga nossa, um casal amigo, muito amigo, e que a gente acompanhou todo o drama, pôde contribuir. Gostei muito da camiseta ali, guarda o teu coração, porque é até uma criatividade boa, né? Uma frase bíblica colocou ali, muito bacana, e eu vou contribuir sim e vou divulgar também para que outras pessoas contribuam. Eu só tenho a parabenizar pela iniciativa. Que Deus abençoe muito a pastora e todo mundo que está à frente desse trabalho, né? E que comova o coração das pessoas para contribuir, porque a nossa saúde pública não vai cobrir, os planos de saúde não cobrem. Nesse momento aí, a gente tem que contar com a solidariedade, com a fraternidade,
das pessoas para ajudar e com a misericórdia de Deus, porque o resto é muito difícil. Comentar aí, alguém de vocês, papel aberto? Sim, só demonstrar mais uma vez, né, para os críticos das igrejas, o papel social que a igreja cumpre. Nossa, top. Muitas das vezes é pouco divulgado. E até te parabenizar, Jamie, o papo aberto aqui, de fazer a exposição de um trabalho tão bem feito. E muitas das vezes aquela pequena igreja do bairro, né, o deputado Major, cumpre um papel tão grande dentro de uma família que seja, que uma pequena igreja consegue ajudar, seja no plano aí da saúde, seja no plano espiritual, toda a sociedade recebe. Então, assim, para aqueles críticos da igreja, eu só tenho a lamentar, porque se colocássemos aí a igreja elogiando ela, né, o papel social que a igreja cumpre, só teria mais incentivo, né, para que as pessoas desempenhassem esse papel. Pastora, parabéns, tá? Eu que tenho ali um filho pequeno, também fico emocionado com o trabalho que a senhora faz, porque às vezes o filho da gente pega uma gripe, a gente já fica tão para baixo, imagina uma situação peculiar dessa, né, uma doença no coração, não é fácil. Então que Deus possa te recompensar grandemente. Vitor Hugo. E esse, às vezes não, sempre, é o papel do terceiro setor, o papel das associações da igreja. Por isso que isso justifica, se trazendo aqui sempre para a minha área, né, uma imunidade tributária, por exemplo, para a igreja. Às vezes a igreja não paga imposto, não paga imposto, essa é a expressão técnica a se dizer, mas é porque aonde o Estado, que não é onipresente, que não é onisciente, e até gigante demais, não precisava de extensão assim, não chega onde precisa, que realmente, por exemplo, assistencialismo, assistência social. Então, onde não chega, vem o terceiro setor, e para isso precisa de incentivo, e esses incentivos vêm muitas vezes através de emendas parlamentares, que eu tenho certeza que os deputados já destinaram aí para o terceiro setor, que vem através de uma imunidade tributária, ou seja, o Estado não chega, mas tem que ter incentivo para que haja o terceiro setor e ações filantrópicas. Muito top o trabalho. Passar para a Amanda para as considerações finais da pastora Agda e da Amanda também. Fica à vontade. Bom, quero agradecer a oportunidade de compartilhar a tela com alguém que tem uma história tão bacana, que realiza, na verdade, um projeto tão interessante. Pastora, parabéns pelo seu excelente trabalho, por levar a sua história difícil, muitas das vezes, para tornar a vida de outras pessoas mais fáceis, viu? Muito obrigada, meus parabéns, que o Senhor continue abençoando. Depois vou seguir o Instagram, convido todo mundo a seguir também, para adquirir uma camiseta lá, com certeza. Obrigada, Amanda, pela oportunidade. Obrigada ao Papo Aberto, a todos que estão aqui nessa mesa. Muito obrigada e que Deus, né, continue nos capacitando para que nós vamos aonde o Estado não vai, aonde ele ainda não chegou, que o Espírito Santo continue nos capacitando para chegar e para ajudar vidas. Muito obrigada. Obrigado, pastora Águida, obrigado, Amanda, obrigado aí, Raimunda, que está acompanhando também. Você pode adquirir a camisa, manda mensagem aqui no 981 50 80 86, que se você quer, de fato, abençoar esse projeto, manda uma mensagem, ok, eu quero, que a gente vai entrar em contato com você aqui também. Um simples gesto pode mudar e salvar uma vida. 19 horas e 58 minutos, olha, vamos para a próxima pauta e depois eu acho que a gente pode brincar aqui no Dá Like e Bloqueia. O que você acha, Vitor Hugo? Vamos ver o que... Ô, Major, deixa eu te falar um negócio. Já fala pro Major que a gente tá fazendo propaganda pra ele gratuita, não tá? Que a sua foto aparece aqui num quadro nosso. Que bacana. Dá Olha, like ou Amanda, bloqueia? Você não cobrou de mim, eu não coloquei o Paulo Trabalho. Ainda, aí, fala, cobra dela. Olha aqui, olha ela. A gente tem um quadro aqui, Major, que chama Dá Like ou Bloqueia. No último programa, quem tava aqui? Você tava aqui no último programa? Deputado, quem que era? Eu não lembro quem foi. Sei lá quem que é. Quem que era, Matheus? Fala aí quem que era o convidado, o último convidado. A gente passava que teve... Vereador Leandro Sena. Leandro Sena respondeu. Teve um pré-candidato à presidência da República, o brigadeiro Átila, aqui também. Teve aqui delegado Valdir, tá vindo Gustavo Mendanha. Só que quem não tem coragem de vir aqui ficar cara a cara é o governador Ronaldo Caiado, que eu tenho certeza. Se ele ficar cara a cara aqui, ele vai ter que ter peito para receber as perguntas, responder, mas não tem coragem de vir. Só vai na CBN, no Popular, lá, não sei o que você tem que esses veículos grandes aí, e lá você fala o que você quer, não responde as perguntas, responde a perguntas de pessoas limitadas lá, que tem 100 anos no jornalismo, enfrenta uma bancada jovem aqui que você vai ver que é bom, né? Deixa eu dar um pitaco. Por favor, você não gosta, demais, você já começou. É chato demais ouvir, não é só do governador, é do prefeito, é de tudo, ouvir essas entrevistas nesses veículos. Porque, e ele não vem aqui justamente por isso, porque aqui eu tenho certeza, Jamie, que vocês não vão aceitar
que a assessoria de imprensa do governador faça uma pauta e fala, não, isso aqui tira, isso aqui coloca, isso aqui não. E outra coisa, eu fiz uma denúncia na minha campanha de prefeito, que foi aquele negócio que eu nem sabia que existia, que eles chamam eu esqueci o termo, mas quer dizer o seguinte, a mulher dando uma bronca lá da TV Goiânia nos jornalistas, enfim, nos câmeras e tal, e porque fizeram uma pergunta para o governador que não poderia ser feito. Então, ela dizendo que isso aqui é X e isso aqui quer dizer o seguinte, não pode perguntar, tem que deixar ele falar. Meu Deus. Então, só ele fala e não retruca, não pergunta, não faz pergunta em cima da pergunta que já foi feita e pronto. Então, é muito chata as reportagens e é por isso que ele não vem aqui, né, evidentemente. Bom, Jimmy, é o que você já fala, nós sabemos muito bem como é que funciona o veículo de comunicação em massa. Eu reitero aqui mais uma vez também esse pedido, gostaríamos muito aqui para trazer, às vezes, o governador para falar do DIFAL, para falar do PL 1134, que reduziu o ICMS da gasolina, né, e do etanol, que é considerado abusivo. Também, congelou, você não pode reduzir a alíquota, só aumentar pode, exatamente. A lei autoriza, mas reduzir não. Ou então trazer, por exemplo, nessa época de período eleitoral, e o Estatuto do Magistério, que foi completamente reformado, aquela reforma da Previdência, esse tipo de questionamento que nós teríamos que fazer aqui num período pré-eleitoral. Vamos passar, Jamie, só para lembrar, é REC. Então, REC quer dizer recomendado. Então, ele falou assim, eu já falei para vocês, a mulher gritava lá, que quando é REC, não pode perguntar, é recomendado, ó. Isso aqui é recomendado, pessoal. Você deixa o governador falar, deixa o prefeito falar, ou sei lá quem, cara. Meu Deus. E aí é o REC. Então, eu tomei raiva desse termo, entendeu? E aí eu comecei a entender melhor a imprensa. 20 horas e 2 minutos em Goiânia. Vamos falar aqui, eu ia falar do Mamãe Falei, mas vamos falar de algo mais interessante, né? A Petrobras aumenta preço da gasolina em 18,8% e do gás de cozinha 16,1%. Gente, diesel sobe 24,9%, chegando aí ao preço de mais de R$ 7,00 o litro do diesel. Onde vamos parar? Eu tenho esse pensamento que Bolsonaro tem a dificuldade de reorganizar essa economia e a eleição está chegando, né? Pressionado pelo avanço das cotações do petróleo com a guerra na Rússia e Ucrânia, a Petrobras anunciou nessa quinta-feira o reajuste nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. As altas entram em vigor sexta-feira e já tem dono de posto alterando hoje, gente. Esse é o problema, né? O problema do brasileiro é o brasileiro. No caso da gasolina, o reajuste é 18,8%. A alteração de hoje, eles estão pondo no preço que ainda vai sofrer esses 20%. Esse que é o problema. Então, estava lá, era o preço promocional. Agora eles botaram o preço normal, que vai para 7,23 a gasolina, por exemplo. E sobre isso é que vem os 8, os 20... 4 do diesel e assim por diante. Do gás de cozinha, né? Gigante. Onde vamos parar para o trabalho? Porque esse aumento, aí... Difícil, os valores do carro vão à altura também. Essa situação que o presidente está enfrentando é bem complicada porque ele tem que tomar bastante cuidado na ingerência da Petrobras. Claro que se ele pudesse, ele faria numa canetada, né? Quem é que não quer baixar o preço do combustível de 7, 8 reais para 3 reais e ser eleito, né? Só se for muito burro, se puder fazer isso e não fazer. Mas é porque ele realmente é engessado nessa questão. Você veja que nós temos que pagar mais de 800 bilhões de reais de indenização para acionistas americanos pelo prejuízo que eles tiveram durante o governo Dilma nas desvalorizações das ações. Então, uma ingerência ali inconsequente do governo pode fazer o brasileiro pagar bilhões de multa para esses caras que são quem realmente manda na empresa. Tem que ter um jeito de resolver, eu espero que ele encontre, né? Agora, você colocou bem aqui, Jamie, o problema do Brasil é o brasileiro. Eu estava na manifestação em Brasília, no último 7 de setembro, que milhões foram às ruas. Eu fiquei uma semana acampado lá, a gente
lutando aí contra os desmandos do STF. Mas essa atitude dos donos de posto aqui, Vitor Hugo, Dr. Wesley, olha, ela é muito semelhante com o que faz boa parte dos brasileiros quando tem oportunidade. Lá tinha mais de 1 milhão de pessoas e a dificuldade era a água. E você sabe a quanto que pessoas pobres, pessoas simples, humildes, com uma garrafa de água, de uma caixa térmica com água, estavam vendendo uma garrafinha de água de 500 ml? R$8. Meu Deus. Ou seja, daria R$16 o litro da água. E o que era isso? Um aproveitamento, sabe? É o que os donos de posto estão fazendo. Então, é o dono de posto, vão condenar ele. Peraí, mas aquela pessoa simples, humilde, estava fazendo a mesma coisa quando teve a oportunidade de fazer? Sim, deputado, aí a gente verifica que a questão do caráter, ela é condicionada à situação atual, né? Porque onde há uma chance de se aproveitar, o caráter vai embora e entra. Exatamente. Né? Então eu fiquei indignado com aquele, sabendo que ali as pessoas estavam lá para lutar pelo país, pelo Brasil, e outros ali, e não eram alguns, eram todos que estavam vendendo água lá, vendendo a 7, 8, a 10 reais uma garrafinha de 500 ml. Então, quando o dono de posto faz um negócio desse, é plenamente compreensível. O problema é o brasileiro mesmo. Eu vou mais além, deputado. Eu acho que eu vou garantir, vou cravar aqui na mesa, que se um estabelecesse o preço normal lá, os outros iriam em cima dele. Pressionar ele para ele já aumentar. tinha um cartel lá. Chamado cartel. Cartel de Goiás é não se resolve difícil. com o Ministério Público, não se resolve com absolutamente nada. É muito difícil, é muito forte. Então aumenta-se hoje um anúncio de 44 centavos o litro e 81 centavos no litro do diesel. Gente, isso pesa demais no bolso. Eu sei que a política de preço, não só da Petrobras, né, mas a política de preço dos combustíveis, ela não é simples, não existe solução simples. Né? Essa solução simples pode ter certeza que tem um descrédito aí por trás, porque é uma política de preços muito complexa e ela não depende apenas do nosso mercado interno aqui. Porém, nós temos que lembrar da sucessão de fatores. Falta de concorrência, enquanto a gente não falar de concorrência no refino aqui, não há como falar em política de preços, né? Não tem como falar em redução de preços de forma alguma. Temos que lembrar que a questão dos tributos federais são muito abaixo do que se cobra, por exemplo, aqui nos combustíveis no estado. O 30% aqui é só de ICMS, eu volto a lembrar, gasolina, energia elétrica e etanol no estado de Goiás, graças a um decreto que está em anexo ao Código Tributário, é considerado um produto e um bem supérfluo. Supérfluo, gente, é aquilo que a gente não precisa de viver. Agora eu não sei, né, como que você vive sem gasolina, como você vive sem etanol, como você vive sem energia elétrica. E isso propicia com que o ICMS ele seja pago em altos patamares. Então 30% da composição do preço é de ICMS, tributo de arrecadação estadual. Só tem como a gente falar em redução, em diminuição dos valores, quando se fala em concorrência, em redução da máquina pública, em o Estado sair dessas aventuras que eles têm na economia, em privatização, redução do Estado, porque o Estado, como eu sempre digo, ele tem que focar em educação, saúde e segurança pública. Pandemia veio aí para nos mostrar que enquanto a gente se aventura e tem muitos déficits aí, né, quando o Estado se aventura em economia, falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde e falta dinheiro para segurança pública. Só ponderar aqui mais uma situação, um agravante, né, no caso. Além do, lógico, isso vai impactar nos preços dos alimentos e toda a questão que envolva frete, né, rodoviário. A questão do Uber, acho que o Uber agora enterrar de vez, né? Com essa gasolina. Ninguém consegue chamar mais. Já era. Não acho consegue. que praticamente vai dar adeus para o Brasil e um serviço aí que atendia uma parte da população que era invisível, né? Você pensa aquela situação daquela família vulnerável que tinha um parente que passava mal, que tinha que pegar um ônibus ou pedir para o vizinho levar, né? Acho que a gente vai voltar para essa época. Infelizmente, né, devido a um cenário mundial, a gasolina é pautada, o combustível é pautado mundialmente, infelizmente, vamos pagar o preço. Não, ô Jamie, eu quero só e o pessoal da mesa toda, eu quero acrescentar o seguinte, o preço do combustível no mundo inteiro, ele é variável, então ele flutua. Quando você fala flutua, ele desce e sobe. O grande problema aqui no Brasil é que o Paulo colocou e os demais colocaram também, a desonestidade aqui, o oportunismo que o Paulo falou, porque os donos de postos aqui, igual a gente falou, eles já alteraram o preço agora para alterar quando
começar a vigorar o preço. Na pandemia não, desse último pico que teve, eu tive como prefeito, a imprensa começou a pegar no meu pé, que se eu tinha feito teste, eu estava em isolamento, se não sei o quê, Paulo. E aí eu fui lá fazer um teste, né, depois de 4 dias que eu tive como prefeito, negativo. Depois de mais 3 dias, ele estava naquele pico, o preço já tinha subido. Aí o cara falou, não, é porque está escasso os exames aí, todo mundo buscando exame. Mas isso é motivo? O cara comprou, tudo, né, eu tenho certeza que o cara tinha em estoque lá, porque ninguém estava fazendo mais exame. Não, mas ele alterou porque a oferta e demanda. A oferta e demanda é porque está difícil fabricar, Paulo. Né, o Jamie, doutores. Mas, não, aqui a oferta e procura, ele fala assim, não, está escasso, então eu vou subir meu preço, vou aproveitar. É o tal da coisa. E aí, só a observação que eu faço é o seguinte, não tem problema nenhum na flutuação do preço, porque país sério, o preço flutua para cima e depois ele desce. O barril do petróleo estava 80, hoje está 140 mais ou menos. Mas daqui a pouco, quando a guerra passar, ele volta lá para 70. Na pandemia ele chegou a 20. E aqui nós não vimos a gasolina descer 80%. Ela só sobe. E aí, dono de posto não quer mais baixar em um agravante, que é o que foi dito aqui, que são os tributos. Governos estaduais, por exemplo, um Caiado da vida, ele não quer reduzir jamais, ele não quer perder essa arrecadação que ele teve, então ele não põe PROCON para fiscalizar. Lá na Assembleia a gente vota a anistia, as multas que foram praticadas por preço abusivo pelo PROCON a postos de combustíveis, porque ele anistia, porque ele quer que o preço suba mesmo para o Estado também arrecadar mais. Então, cara, junta os empresários juntamente com governos também sem caráter, e o preço só eleva e o povo que se lasque. Agora, nos países sérios, pode ter certeza, a flutuação ocorre, mas depois ela desce. Juntamente com o preço. Sem contar que o etanol... O dólar também desceu, vale ressaltar. O dólar estava em queda, já foi 5,50, está em 5, e a gente não viu o preço da gasolina baixar. Daniel Pedrosa, mandando um abraço aqui para o Major Araújo, amigo demais, muito fã, um dos melhores parlamentares que eu já conheci. Um abraço, Daniel. Saudade de você, meu querido. Um abraço pro Daniel também. Daniel, mandando mensagem aqui, como o Brasil anda para trás. Há muito tempo não havia filas para abastecer o carro. Agora as filas nos postos voltaram. Gasolina aumenta de novo. Amanhã, o Geraldo Júnior mandando sua mensagem, manda de onde você é. Muita gente lá de Nerópolis mandando sua mensagem também. Falando do uso da máscara é inevitável e é barato. E a vida vale muito mais do que um vírusinho que mata muito. Deus salve o mundo. Aldo Lima, Goiânia, Goiás, lá do setor Santa Genoveva. Um abraço para você, meu querido. No restaurante, o cliente chama o garçom e reclama. Tem uma mosca no meu prato. O garçom tenta justificar e o desenho do prato, e aqui eu não entendi. Um abraço, viu, meu querido? Como é que é o nome dele? Quer saber o nome dele? Não, o nome do rapaz que comentou aí? Ele aqui, manda seu nome. Não, é o Aldo Lima, lá do Santa Genoveva. Perguntar pro Aldo Lima se quando ele está no restaurante, a partir do momento que ele senta para comer, se ele está imune à Covid. Né? Queria que ele respondesse essa pergunta. Porque quando você está em pé, você tem que estar com a máscara, né? Correto? Aí você sentou, você pode tirar a máscara para comer próximo de outras pessoas ali, e não tem mais risco nenhum. Então tem gente que gosta de seguir protocolo, ela se sente protegida pelos protocolos e não questiona se aquilo lá serve para alguma coisa ou não. E Aldo, outra coisa, você está lavando, trocando a sua máscara todo dia? Se você não tiver, tem que ficar com a consciência pesada, porque você já não está cumprindo o protocolo corretamente. Nós vamos passar rapidinho ali pro dar like. Vamos lá, eu quero agradecer o Dudu do Povo, Gleiciene, Fábio Galvão, mandando mensagem aqui. Sou o Sargento Fábio Galvão, parabenizando o Major Araújo, DJ Rezende Flavinho, Gleiciene, infelizmente a saúde pública deixa a desejar. Mais participações do Marcivon César aqui também, muitas participações no YouTube e também no WhatsApp. Deus abençoe vocês que estão acompanhando o Papo Aberto. Estamos no intervalo, a gente volta num bate-bola rápido no Dá Like e Bloqueia. Até daqui a pouco.
Sou mulher, mas também me chamam de guerreira. Forte, determinada, resiliente. Poderosa, perfeita, dedicada. Rara, inteligente, livre. 8 de março, Dia Internacional da Multimulher. A tecnologia existe para deixar a sua vida mais fácil. E o Cicobi Unicentro BR existe com esse mesmo objetivo. Afinal, cada fila que você evita é mais tempo que você vive em família, com os amigos e com quem você ama. É por isso que agora você pode contar com o app Cicobi na hora de abrir a sua conta. Baixe o app, escolha a sua modalidade de conta, preencha seus dados, endereço, envie sua documentação, faça a validação e pronto. E não esqueça de usar o nosso código 5004 BR Nacional. Depois é só apresentar e ter a sua cooperativa de crédito na palma da mão. Você vai abrir a sua conta assim e também fazer suas transações de qualquer hora e qualquer lugar, da forma mais leve possível. Curtiu? É simples, é moderno. É Cicobi Unicentro BR e existe em prol da sua felicidade. Conte com a gente. Estamos de volta, 20 horas e 16 minutos em Goiânia. Esse é o Papo Aberto aqui na TV Capital, canal 32, aberto, e 23 da NET. É o seguinte, o Papo Aberto tem o oferecimento do Bar Marronzinho, o melhor disco de peixe de Goiânia está no Bar Marronzinho e já está aqui acompanhando. Matheus, o melhor tucunaré na chapa de Goiânia está no Bar Marronzinho. E aqui o deputado Paulo Trabalho vai experimentar ao vivo no estúdio essa delícia do melhor disco de peixe de Goiânia. Mandato, né? Você viu? Começa lá no meio. Esse programa é diferenciado. Parece que trabalha. Hoje fala mal trabalho. Forte demais. Pessoal, o melhor disco de peixe está no Bar Marronzinho. Você tem que aproveitar o melhor tucunaré na chapa. Fica aqui no Sudoeste. Um abraço pro Vinícius. Todo mundo lá do Bar Marronzinho, que é o mais top de Goiânia. Olha aqui, que top. Olha aqui, Matheus. Aí você vai oferecer lá pro pessoal, Matheus, por favor. Então, depois dessa delícia, eu quero saber dos nossos deputados aqui, para quem o deputado Paulo Trabalho vai dar like e vai bloquear hoje aqui no Papo Aberto. Vai aparecer aqui a imagem a partir de agora o quadro Dá Like ou Bloqueia. Agora no Papo Aberto, você dá like ou bloqueia? Vamos com a primeira imagem. A primeira imagem é ele, Paulo Trabalho. Major Araújo, dá like ou bloqueia ele? Eu quero ver bloquear. Mas eu não tô reconhecendo ele, não. Aqui o povo já falou até da gravata dele, né, Vitor? Só conheci por causa da legenda embaixo ali, porque você falou. Isso aqui era no começo do mandato, ele tava com esse rostinho liso. Agora ele tá parecendo um profeta bíblico, né? Aí tá de parabéns, que eu também gosto de barba. Só não deixo assim porque a minha não é tanto igual a dele. Mas com certeza tem o meu like aí. O Major Araújo foi um cara muito bacana. Quando eu ainda era candidato, ele liberou um vereador para me apoiar na época, né? Um cara que já tinha feito compromisso com ele, tinha dado a palavra. E aí eu vim candidato também, a convite na época do partido. E eu era o único vereador no estado que eu tinha me apoiando. Grande vereador, Fabrício. Isso. E aí ele pediu permissão pro Major Araújo. E o Major Araújo autorizou, falou, não, é o Paulo, eu conheci ali agora, mas se está do mesmo lado nosso aqui, do presidente Bolsonaro, pode apoiar ele lá que não tem problema. Então, Major, tem meu like, com certeza, muito antes da gente estar na política. Né? Olha, vamos passar rápido agora, vamos só falar, só fizemos essa brincadeira com a primeira foto do Major, mas vamos fazer o bate-papo com vocês dois, vocês dão like ou bloqueia, só dá like e bloqueia. Próxima imagem, começar com o Major Araújo. Próxima imagem, o senhor dá like ou bloqueia prefeito Rogério Cruz de Goiânia? Dá like Deixa eu te falar antes.
A minha foto, vocês pegaram uma foto antiga. Foi, caramba, mas... né? Eu recebi tanta crítica lá daquele e eu achei que estava abafando. Então, eu não entendo nada de combinação de gravata, então às vezes eu ponho rosa com Alguém falou com de sua amarelo. camisa rosa, viu? Algum participante. Rapaz, até a imprensa me criticou na época. Até isso, eu tenho uma história de ódio da imprensa comigo, que até o meu traje serve, minha vestimenta serve para isso. Dá like ou bloqueia? Eu bloqueio. Sabe por quê? Eu acho que, primeiro pela situação que está a nossa cidade, especialmente na parte da infraestrutura, está muito precária, muito difícil, muita reclamação, e com o IPTU bastante alto, caríssimo. O meu lá aumentou 50%, não é verdade que todo mundo teve só 40, sei lá quanto, 45%. O meu aumentou muito mais que isso. A rua da minha casa está destruída pela passagem dos ônibus, porque improvisaram o terminal Isidória lá do lado da minha casa e os ônibus passaram a trafegar na rua da minha casa, que não é uma rua preparada para receber ônibus. Vamos acelerar, que só falta 5 minutos. É o seguinte, vai aparecer a foto, você dá like ou bloqueia. Outro programa a gente vai exemplificar. Você dá like ou bloqueia no Rogério Cruz? Rapidamente, bloqueio pela questão do IPTU. É bom bloquear e justificar o porquê, né? Senão a pessoa leva para o lado pessoal. Não tenho nada contra ele pessoalmente, mas bloqueio principalmente para essa questão do aumento do IPTU. Próxima imagem na tela, Gustavo Mendanha. Paulo Trabalho, dá like ou bloqueia Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia? Like. Um cara bom. Major Araújo, dá like ou bloqueia Gustavo Mendanha? Like. Like. O cara que foi eleito com, assim, 98, para mim, uma né? votação recordista no Brasil. E Aparecida também, quem conhece a Aparecida sabe o quanto melhorou a trafegabilidade. Doutor Wesley, dá like ou bloqueia? Não foi nem, eu não chamo nem eleição, né? Foi uma aclamação, porque... Dá like ou bloqueia? Like, total. Próxima imagem na tela, Major Vitor Hugo. Dá like ou bloqueia no Vitor Hugo? A direita já se consertou ali, porque primeiro o Major Vitor Hugo deu uma sacudida, depois foi lá, abraçou o Gustavo Gaia. Tá tudo certo agora? Tá tudo certo, tem que caminhar para isso. Dou um like bem dado aí pro Major Vitor Hugo. Compartilha, publica, porque é um cara do bem, parceiro, e tamo junto. Major Araújo, dá like ou bloqueia Major Vitor Hugo? Eita. Cara, isso é bom demais. Puta, eu vou sair daqui se minha mulher quiser ir lá no Marronzinho. No Marronzinho já vai. Muito bom. Dou like. Dá like? Olha, o cara que chega no primeiro mandato, né, com uma votação nem tão expressiva assim, se torna o político mais importante no Congresso Nacional, chegando a liderar, ser líder do governo, a gente tem que dar like para um político desse. Próxima imagem na tela, dá like ou bloqueia Delegado Valdir. Major Araújo, dá like ou bloqueia o Valdir? Like? Dá like ou bloqueia o Valdir? Like também, porque na época foi quem abriu as portas do PSL para o seu candidato, foi o Valdir, sou grato a ele por isso. Hoje, politicamente, não estamos caminhando junto, devido a questões políticas, mas tem meu like. Um comentário bem simples, tá difícil achar político de palavra, delegado Valdir tem palavra. Muito bom, um abraço, delegado Valdir. Próxima imagem na tela. Próxima imagem na tela, Jorge Cajuru. Dá like ou bloqueia o Jorge Cajuru? Bloqueio. Bloqueia? Dá like ou bloqueia Jorge Cajuru? Eu poderia dar like, eu sou amigo do Cajuru e tal, mas eu tô achando ele muito omisso, muito moita lá no Congresso Nacional e por isso eu bloqueio. Major Araújo e deputado Paulo Trabalho bloqueia Jorge Cajuru. Ô, Jorge Cajuru, gente. Mais o próximo na tela. A hora que ele voltar pro Congresso, eu dou like para ele. Antônio Barra, presidente da Anvisa. Dá like ou bloqueia o Antônio Barra? Eu não tenho informação suficiente, acho que eu vou passar para a próxima publicação. Só deu chapéu no Jair Bolsonaro. Próximo. Não, eu dou like, porque eu acho ele profissional e outro, é militar como nós, eu gosto da... Próxima imagem na tela, senador Vanderlan Cardoso. Só dá like ou bloqueia? Falta um minuto para nós ir embora. Bloqueio. Bloqueia? Por quê? Major Araújo bloqueia senador Vanderlan Cardoso. Por quê? 30 segundos. Não, o Vanderlan é o seguinte, eu conheço a trajetória do Vanderlan. O Vanderlan é um político que age em favor dos seus interesses pessoais e
é um ator, né? Então eu bloqueio por isso. Dá like ou bloqueia no Vanderlan? Vou dar um like para ele. Não tenho Próxima imagem na tela, finalizando já, falta ali. Sem falar que ele muda muito de lado, eu não gosto Ex-governador Marconi Perillo. Major Araújo, dá like ou bloqueia o Marconi, que está em Goiânia. Nós vamos sair daqui e ir lá num congresso de prefeitos, lá no Fim Social. O Marconi fez evento, é para lá. Longe, na região noroeste. O senhor dá like ou bloqueia o Marconi? Cara, eu respondo 33 ações dele, estou pagando indenização de 100 mil que eu já perdi. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que bloquear o cara. E só por usar a tribuna da Assembleia e falar críticas ao governo dele, enfim. Major Araújo bloqueia Marconi Perillo, ex-governador de Goiás. Paulo Trabalho, dá like ou bloqueia o Marconi? Eu tô com a pretensão de sair candidato ao Senado. E agora o Marconi também inventou de ser, atrapalha o meio de campo, né? Então eu bloqueei ele, com certeza. Paulo Trabalho bloqueia Marconi Perillo. Próxima imagem para finalizar. Esse daí, como é que é o nome dele, Vitor Hugo? Seu amigo? Ronaldo Caiado, meu amigo. Ronaldo Caiado. Paulo Trabalho, dá like ou bloqueia governador de Goiás, Ronaldo Caiado? Já dei like, muito like no primeiro ano de mandato. Mas já falei isso pro governador, à medida que eu conheci ele pessoalmente, eu perdi a admiração por ele, eu não consigo apoiar quem eu não admiro. Então, no momento, ele tem o meu bloco. Paulo Trabalho bloqueia governador Ronaldo Caiado. O Caiado eu bloqueio porque é traidor, mentiroso, ele não, realmente ele trai os principais aliados. Eu fui vítima disso, o delegado Valdir. Nós fomos os únicos deputados a acompanhar ele em toda a pré-campanha. Quando ele trouxe aquele grupo, ele esqueceu. Quando você vê o delegado Valdir lá do lado ele escolheu o Lincoln TJ sozinho, eu reclamei para ele. Então, assim, é arrogante, não tem como, entendeu? Não tem diálogo, não é democrata, não recebe entidades. Eu tenho uma história muito forte com os servidores. Essa questão da database aí é um exemplo, então... 30 segundos para acabar. E também aquele episódio lá que vai ficar marcado, não preciso do seu voto. Como é que você não bloqueia um cara desse? Pode ir, Augusto? Pode ir a próxima? Vamos lá então, próxima imagem. Eita, esse daí é bom, viu? Paulo Trabalho, o senhor dá like ou bloqueia Sérgio Moro? Totalmente bloqueado, né? Um traidor aí da nação. E eu acho que ele perdeu a oportunidade de ser o presidente da República, um cara que entraria sem rejeição, mas o ego dele, a vaidade falou mais alto. O Bolsonaro foi muito inteligente, trouxe ele para perto para que ele pudesse ser revelado aí para a nação. Então tem todos os dislikes. Dá like ou bloqueio? Eu daria like se ele tivesse permanecido como juiz, que eu acho que na Lava Jato ele teve um papel fundamental. Major Araújo então bloqueia. Mas pelo restante da trajetória a gente tem que bloquear. Próxima imagem na tela. Ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor dá like ou bloqueia Quebra o Lula? a televisão e a rede social. Avisa antes isso aí, mano. Eu bloqueio, mas a gente tem que colocar aqui, não podemos subestimar a inteligência do Lula. Um dos caras mais inteligentes do Brasil. Não é fácil enganar tanta gente como ele conseguiu, né? Então, mas tá enganando, viu? Mas você tá dando like. Araújo, você sentiu aí, né? Eu tô alertando a população, cuidado, que o cara é ninja, né? Major Araújo, dá like ou bloqueia Lula? Cara, eu sou cristão, eu acabei de falar aqui, pastor, eu sou evangélico. O cara é contra os evangélicos, contra religião e tal. Contra a família, contra tudo. E ainda é ladrão. Não tem como não bloquear, não. Bloqueio. Próxima imagem. Dá like ou bloqueia Alexandre de Moraes, Major Araújo? Alexandre de Moraes, eu já bloqueei quando ele foi indicado para o STF. Antes de compor o STF, eu já estava bloqueando ele. Bora lá, então. Paulo Trabalho, dá like ou bloqueia? Uma semana lá em Brasília tentando dar um tapa nessa careca dele. Infelizmente não consegui, mas por aqui ele está bloqueado, com certeza. Não dá para pôr o STF todo, não, porque o STF nosso está difícil. Próxima imagem na tela, Jair Messias Bolsonaro. O senhor dá like ou bloqueia? Vou perguntar pro doutor Wesley ali, que ele está gostando demais do disco do mal. Dá like ou bloqueia o Bolsonaro, doutor Wesley? Vamos ver aqui, né? Não, eu dou like. Dá like? Bolsonaro.
pegou um país arrasado, né? E, como diz, eu brinco internamente que, assim, que o Bolsonaro ou ele é protegido por Deus ou pelo diabo. Porque tudo que vai para atingir ele, reverte. O Mamãe Falei mesmo foi um exemplo agora, né? Então, assim, só desejar boa sorte para que ele consiga. Obrigado pela terminar. sua participação hoje. Venha mais vezes. Eu que agradeço, James. Assim, gostei demais de dividir a banca com o Dr. Vitor Hugo, aqui, que eu acompanho já nas redes sociais, tenho admiração. Deputado Major Hugo, deputado Paulo Trabalho. Major Hugo, falando do misturou o Vitor Hugo. Major Araújo, é tudo Major, mesma patente. E com a sua presença aqui, gostaria de mandar um abraço para ele, doutor Sebastião Justo, presidente da subseção de Aparecida da OAB Goiás. Isso, um abraço, presidente. Obrigado. E aí, dá like ou bloqueia o Bolsonaro? Like. Hoje eu vi eu acompanho sempre as redes sociais, eu sou seguidor nas redes sociais do Bolsonaro. Hoje eu vi uma coisa interessante, está na minha área, que é a questão que eu argumento também com a imprensa sobre os índices de violência, né? Eu sou armamentista, a gente tem muito em comum, eu e o Bolsonaro, e ele falando assim, que falaram que a violência ia aumentar, porque as armas foram liberadas, e reduziu homicídio, por exemplo, no Brasil, reduziu 20%, dentre outras coisas, né? Eu acho que a corrupção acabou e nós temos muitos motivos para dar like pro Bolsonaro. A Globo falou que foi porque os traficantes estão mais bonzinhos agora. Obrigado pela sua participação, venha mais vezes, Major Araújo. Vitor Hugo. Eu que agradeço, viu, Jamie? Quero agradecer aqui o doutor Vitor Hugo, o doutor Wesley, e o Paulo também, a pastora, a equipe toda aqui, os colegas aqui estão acompanhando, os nossos amigos também, e a todos os telespectadores também. Bacana, pode me chamar mais vezes que eu venho aqui bloquear e dar like. Venha mais vezes, então. E comer o disco do Marronzinho. Paulo, muito bom dividir bancada contigo, venha mais vezes aqui. Obrigado, eu já estava com saudade de vocês aqui, faço aí das palavras do Major a minha, pode convidar que a gente vem, né? É um prazer estar aqui com você, Jamie, no Papo Aberto, né, com esses grandes advogados aqui, doutor Vitor Hugo, doutor Wesley, com todos vocês, que é a doutora Agda também, que faz um grande trabalho, né, a nossa assessoria, e principalmente quem nos assistiu aí, que possa acompanhar mais o nosso trabalho nas redes sociais. A gente não conta com a grande mídia, né, a gente conta com os amigos que nos chamam, nossas redes sociais, que é importante a participação de vocês. Então vai lá, acompanha o Major Araújo, acompanha o Paulo Trabalho, que vai ser uma honra para todos nós. Obrigado, Vitor Hugo, advogado. Valeu, Jamie, a todos da bancada, mais um programa Papo Aberto e até a próxima semana. Manda aqui pra mim então, gostaria de agradecer você que acompanhou o Papo Aberto de hoje. Gente, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Um abraço pra você, Deus abençoe você que acompanhou o Papo Aberto de hoje. Até terça-feira com mais um debate inteligente na tela do canal 32. Até mais. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol.